O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pedia com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía, e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebeu o que lhe havia acontecido. Veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, essa leitura que aparece nos evangelhos segundo Mateus, Marcos, Lucas, algumas variantes, nos fala dessas 2 mulheres que, sendo elas guardiãs da vida, nenhuma delas consegue realizar a sua vocação, a vocação de vida e de amor, que é a vocação de todo ser humano. A gente escutou na primeira leitura: Deus não criou o homem para a morte, criou o homem para a vida. Toda a Bíblia é testemunha disso. O destino do homem, segundo o plano de Deus, não é a morte, mas é a vida. E a vida justamente consiste na comunhão
com o amor infinito de Deus. Quando o ser humano quis se desligar desse amor, não confiou nesse amor, quis ter a vida por si mesmo, quis ele mesmo ser a fonte da vida, ele mesmo que soluciona os seus problemas, ali ele encontrou a morte. Morte como salário do pecado, como chama São Paulo, como resultado dessa recusa de entrar em comunhão com a fonte da vida, que é Deus. E assim que acontece na nossa vida, irmãos e irmãs, se a gente for pensar, cada pecado que o ser humano comete, ele está dizendo no seu coração: eu sei o que Deus quer, mas eu não confio. Confio mais no que eu quero. Confio mais na minha receita de felicidade do que na receita de Deus. E por isso a gente encontra sempre a morte. A morte no sentido mais profundo. É muito mais que um fim biológico, que no fundo é uma consequência. A gente encontra a morte no sentido mais profundo, é justamente essa solidão, esse não amor, esse lugar sem amor, esse lugar da absoluta solidão. Essas duas mulheres estão, por assim dizer, privadas da vida e do amor. A mulher doente sofre de uma doença que era considerada como uma impureza no tempo dos judeus, porque ela estava perdendo a vida. O sangue, no livro do Levítico, é considerado o lugar da vida. Então, quem perde o sangue, perde a vida. E por isso, ninguém podia tocar nessa mulher, ninguém podia abraçar essa mulher. O mero fato de ela ter tocado na franjinha lá do manto de Cristo já fez com que ela corresse o risco de ser apedrejada. Então, era uma mulher que passou 12 anos sem receber um abraço. Esse tempo de Covid, como faz falta para nós brasileiros o abraço, né? Os povos estrangeiros acham muito interessante como o brasileiro gosta de abraçar. A gente abraça com muita facilidade, com muita alegria. O abraço é nossa maneira de dizer para o outro: você é bem-vindo, eu te aceito, eu te acolho, eu te recebo, você é uma alegria para mim. E nesse ano e pouco que a gente está meio privado do abraço, como nos custa. Essa mulher não podia receber o abraço de ninguém, não podia abraçar ninguém, fazia 12 anos. Então, ali existia essa solidão e, inclusive, para ela era impossível se aproximar do templo ou da sinagoga, porque uma pessoa impura não podia entrar no templo e não podia entrar na sinagoga. Então, ela não podia nem realizar um ato religioso pedindo a sua cura. E depois, essa menina que morre no limiar da sua adolescência, a idade do amor, como chama a Sagrada Escritura, que está ali a ponto de começar a se tornar uma mulher. E ali parece que termina a vida dela e, portanto, termina todo um horizonte de vida, de amor, de realização. Jesus aparece na vida dessas duas mulheres como aquele que vem trazer, justamente devolver para elas a vida e devolver o amor. Quando a hemorroíça, a doente, a mulher doente,
deve dizer, se sente com muito temor e tremor, obrigada a dizer o que ela tinha feito. Jesus diz para ela uma palavra muito bonita, muito carinhosa: filha. Dizer, você volta a se experimentar e a se entender como filha de um Deus que te ama, que cuida de ti e que te ama além de toda a possibilidade humana, e por isso também te torna capaz de amar. E depois Jairo, quando fala para Jesus, fala minha filhinha, termo carinhoso do pai. A menina já não é mais um bebê, mas ele vê, como todo pai, né, o coração do pai e da mãe sempre vê os filhos como pequeninhos. E quando Jesus se encontra com essa menina, ele pega a mão dela, como aparece na grande iconografia, cristã, quando a imagem de Jesus ressuscitado é justamente essa: Jesus descendo no reino da morte e pegando Adão e Eva pela mão, ou mais especificamente pelo pulso, que é o lugar onde a gente sente a vida da pessoa. E aqui Jesus pega a mão dessa menina e chama ela Talitá. Não é uma palavra que se diz para uma criança, mas para uma mocinha. Então, ali com aquela palavra, ele já revela para a menina que ele está devolvendo a ela o horizonte da sua juventude, o horizonte de tornar-se mulher, o horizonte de vida, o horizonte de amor. Qual a chave nesses dois casos, para que Jesus Cristo se manifeste como fonte de vida, como fonte de amor? A chave aqui é a fé. Ele diz para a mulher: a tua fé te curou. Porque Cristo tem toda a plenitude de todos os dons, de todos os bens, e quer dar eles para todos. Mas se a gente não abre pela fé, se a gente não se abre à ação dele pela fé, ele não pode nos invadir, não pode nos fazer algo contra a nossa vontade. Então, por isso ele diz para ela, ele não diz eu te curei, ou Deus, ou o poder de Deus, a tua fé te curou, porque você se abriu a esse poder que estava ali só te esperando para te dar todos os bens. Assim como também ele diz para Jairo, quando dizem para ele, já não adianta mais, a menina já morreu, ele diz para Jairo, não tenha medo, apenas tenha fé. Apenas tenha fé. Isso que Jesus diz para essa mulher, isso que ele diz para esse pai aflito, isso que ele diz para a menina, ele quer dizer hoje para nós. Não tenha medo, tenha apenas fé. Levanta-te, tua fé te curou. Que essa seja, irmãos e irmãs, a realidade para nós, e peçamos o dom dessa fé nessa Eucaristia que vamos receber.